Bom, o vídeo de hoje, as coisas são mais simples do que elas parecem ser. As coisas são mais simples do que elas parecem ser. Tudo o que você identifica hoje como difícil, pode ter certeza que é mais simples. As coisas se tornam mais simples porque uma vez a gente passou por elas. Nós vivemos o processo delas. Então, o que nós temos que ter em mente é que devemos parar de dificultar as coisas, porque quando nós começamos a dificultar as coisas, quando a gente fica preocupado com certas coisas, uma coisa vai acarretar outra. A gente fica mais nervoso, a gente pensa menos, a gente tenta agir mais na emoção e no emocional e na carne do que a gente centrar as nossas emoções, pensar mais de acordo com a razão, ou até mesmo, que é o mais importante, entregar para Deus e pedir uma solução para Ele. Porque uma vez que você controla as suas emoções, uma vez que você controla o ápice de querer já tomar uma decisão sem pensar e entrega para Deus, é uma maneira de você controlar as suas emoções. Então, as coisas, a maioria das coisas tendem a ser simples, porque são as coisas e os processos que nós passamos, até mesmo problemas, 100%, 80% são com pessoas. Pessoas desenvolvem coisas, projetos e coisas criadoras, mas durante o processo, enquanto você estiver vivendo, vai ser simples o que você vai estar passando. No final do progresso, você vai ver que as coisas são mais simples do que elas parecem ser. E esta praticidade de se tornar simples não quer dizer que você não tem que fazer a sua parte. Não quer dizer que você não tenha que estudar, não quer dizer que você não tenha que se dedicar. Mas tudo aquilo que a gente não conhece ainda, a gente tende a complicar ou até mesmo criar coisas na nossa cabeça e achar que aquilo é muito difícil, né? A gente tenta criar um monstro muito grande em cima daquilo. E a hora que vê, a coisa é muito mais simples do que ela parece ser. Então, uma coisa que eu preciso que vocês fiquem em mente é que quando você estiver vivendo processos ou até mesmo alguns problemas e situações, acalme as suas emoções, centralize as suas emoções, pense antes de agir e já tenha em mente que quando o término desse processo vai ser mais simples, porque a próxima vez que eu passar por aquilo vai ser algo mais simples, vai ser algo mais tranquilo. E uma coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês é sobre a frase de Riemann. A frase de Riemann não, mas a frase de Feynman, né? Riemann foi um matemático, Feynman foi um físico, que ele traz essa concepção, um físico teórico, que ele traz essa concepção. Vou deixar aqui para vocês, vou compartilhar a frase dele. Ele fala o seguinte: a verdade sempre, quando a gente retoma ela, ela parece ser mais simples do que a gente pensava. Ou seja, quando a gente para pensar o problema, ou às vezes até mesmo quando nós estamos pensando acerca do problema, a gente já viu que o problema já foi solucionado. Quantas vezes perdemos a cabeça com algum problema e a hora que vê a pessoa mesmo já resolveu, outra pessoa resolveu pra gente, ou até mesmo a situação se resolveu sozinho. Então as coisas são mais simples do que elas parecem ser. E como diz efetivamente a frase aqui de Feynman, que fala sobre que a verdade sempre se torna mais simples quando a gente para pensar. E de fato, né, qualquer coisa, como a gente identifica como difícil, eu gosto de falar até mesmo na minha área da matemática, é que qualquer assunto difícil que eu acabo estudando e estou na introdução, primeira vez que eu estou vendo esse assunto, parece que é algo de outro nível, de outro mundo, um outro tipo de pensamento, mas quando mais vezes eu vejo aquela ideia, quando mais eu torno uma repetição acima daquela ideia, eu vou me acostumando com ela e efetivamente isso vai se tornando natural para mim. Eu não posso pegar claramente um garoto que está no quinto ano do ensino fundamental e tacar ele para estudar cálculo 1. Isso não faz menor sentido. Por quê? Porque até ele se acostumar, ele vai achar isso muito difícil. Mas se todo dia ele ver aquilo, isso vai se tornar parte do pensamento, parte do desenvolvimento dele, né? Qualquer coisa que chega para nós e nós estranhamos e nunca vimos é parte de um novo jeito de se pensar, seja por um encadeamento lógico
e dedutivo, tá? E uma outra coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês é uma frase de Mike. Mike da série do Better Call Saul, né, que é um advogado, se você não assistiu, é muito legal essa série, que é uma parte de uma fala que ele fala, que eu achei muito interessante, que ele fala exatamente sobre quando a gente menos esperar, a gente está vivendo os sonhos que a gente tinha 5 anos atrás. E quando a gente não percebe que a gente está vivendo essas coisas, porque a gente acaba entrando numa rotina destas coisas. A gente vive o processo para chegar lá, e quando chega até lá, a gente acaba se acostumando com o que a gente está vivendo e a gente não para pensar que um dia o que eu estou vivendo foi um sonho. Uma coisa então, eu vou deixar aqui compartilhado para vocês, que é uma coisa que eu achei interessantíssima. Compartilhar aqui. Well, here's what's going to happen. One day, one day you're going to wake up, eat your breakfast, brush your teeth, go about your business. And sooner or later, you're going to realize you haven't thought about it. None of it. That's the moment you realize you can forget. When you know that's possible, it all gets easier. Então, percebe que ele deixa bem claro, quando a gente acorda de manhã, começa a nossa rotina, e simplesmente a gente não pode de esquecer que o que eu estou vivendo, as coisas são mais simples. O que eu estou vivendo hoje era um sonho de 5 anos atrás. E eu estou vivendo todas as promessas que Deus tem para sua vida, todos os sonhos e desejos que você tem no seu coração irão se realizar. Se você está no processo, no caminho, tenha paciência, você está sendo desenvolvido. Tenha calma, mas não se esqueça de que quando você chegar lá, você se der conta de que você está vivendo isso, para você não entrar em um costume, em um ritmo e achar que aquilo já é normal. Aquilo já entrou na sua rotina, já é padrão. E a gente não imaginava que 5 anos atrás era o que eu queria estar vivendo. Então que venhamos estar com isso em mente. As coisas são mais simples. E quando eu tenho essa coisa em mente, quando eu chegar até lá, eu percebo, é possível, se tornou realidade e as coisas são mais simples. Viva o processo, viva o hoje, é um dia, um dia após o outro. Tenha isso em mente.